aí galera, tudo bem? Bom, voltando aqui com os episódios do Dante. O último episódio eu deixei passar. Eu não falei os personagens importantes dos cantos 7, 8 e 9. Então agora eu vou falar pra vocês, tá bem? Então vamos lá, personagens e símbolos do canto 9. Primeiro a gente tem a Proserpina, Perséfone, filha de Zeus e de Deméter, a deusa da agricultura. Na mitologia grega, ela foi raptada por Pluto, ou seja, Hades, e se tornou a rainha do submundo. Temos a Medusa, que é uma das 3 górgonas, que são monstros horrendos da mitologia grega, que assemelhavam-se a dragões, cobertos por escamas e com rostos de serpente. Tinham asas enormes e rostos arredondados e feios, com uma língua sempre para fora mostrando os dentes afiados. Olhar para uma górgona transformaria a pessoa em pedra. Medusa era a única das 3 górgonas que não era imortal. A gente tem as Eríneas também, que eram conhecidas como Fúrias. São divindades do inferno. Segundo a mitologia grega e romana, elas obedecem ao Hades e a Perséfone. A Divina Comédia. Canto 10, 11 e 12. Passávamos por um caminho secreto, entre a muralha e as sepulturas, quando eu perguntei ao mestre: Mestre, estas pessoas aqui enterradas, podemos vê-las? Pergunto isto, já que todas as tumbas estão descobertas e ninguém as guarda. Elas serão um dia fechadas, respondeu o mestre. Este cemitério, que é para Epícoro e seus seguidores, que acreditavam que a alma morreria junto com o corpo. Chegamos à beira de um precipício, onde havia um barranco, derrubado, cujas pedras formavam uma grande rampa, que permitiria nossa descida. Porém, o ar denso e fedorento que emanava do abismo nos afastou da borda, de forma que tivemos que nos proteger sobre a cobertura de uma tumba, onde estava escrito: aqui jaz o Papa Anastácio, que Fotino desviou do bom caminho. Nós teremos que atrasar um pouco nossa descida para que possamos nos acostumar com este ar poluído, disse Virgílio. Devemos, então, encontrar uma forma de aproveitar esse tempo utilmente. Sugeri. Ele concordou e iniciou. Então uma detalhada explicação sobre a geografia dos 3 círculos restantes do inferno. Meu filho, depois deste barranco, há mais 3 círculos concêntricos, organizados em degraus, como os anteriores, disse ele. Toda a maldade é alcançada ora através da violência, ora através da fraude. Embora ambas sejam odiadas pelo céu, a fraude, por ser uma perversão exclusiva do homem, desagrada ainda mais a Deus. Os fraudulentos, portanto, são colocados nas valas mais profundas do inferno, onde sofrem muito mais. O próximo círculo, o 7º, que nos encontraremos, é um dos mais violentos, que se divide em 3 giros, classificados de acordo com a vítima da violência praticada. No primeiro giro estão aqueles que praticavam a violência contra o próximo ou contra os bens do próximo. Lá sofrem os assassinos, assaltantes e tiranos, em grupos diferentes de acordo com a gravidade de seus crimes. No segundo giro estão aqueles que praticaram a violência contra si próprios e contra os seus próprios bens. Os suicidas e gastadores que arruinaram suas próprias vidas. No jogo, por exemplo, se encaixam neste grupo. No último giro do 7º círculo estão aqueles que praticaram a violência contra Deus. São os que são orgulhosos, não acreditam nele ou que atacaram com blasfêmias, através da destruição e desprezo pela sua criação ou pela exploração da criação dos filhos através da usura. Nos 2 últimos círculos estão os praticantes de fraude. Eles premeditaram seus atos e têm plena consciência do mal que causaram. Um homem pode praticar 2 tipos de fraude: contra as pessoas que confiam nele ou contra estranhos que podem suspeitar. Este último tipo só destrói o vínculo do homem com a natureza e é punido no 8º círculo, onde encontraremos os hipócritas, aduladores, ladrões, falsários, simoníacos, sedutores e trapaceiros. O primeiro tipo de fraude desfaz não só o vínculo do homem com a natureza, mas também aquele vínculo da confiança estabelecido com os outros homens. É, portanto, no menor dos círculos, no 9º. E o último, junto a Dite, Lúcifer, onde são punidos os que traíram em quem confiaram. Quando o mestre concluiu seu discurso, perguntei-lhe: por que alguns pecadores cumprem suas penas mais leves fora da cidade de Dite e outros cumprem penas mais pesadas de dentro? Por que todos não estão aqui? Será que tu já esqueceste
o que diz a tua ética? Respondeu o mestre. Quando ela explica em detalhes as 3 coisas que ao céu mais desagradam: incontinência, malícia e bestialidade. A culpa por ter pecado por causa da incontinência ofende menos a Deus. Se tu lembrares com cuidado essa doutrina, entenderás por que aqueles lá de cima foram separados destes maliciosos aqui embaixo. A explicação foi bastante esclarecedora, mas uma dúvida ainda me atormentava. Eu não entendia como a usura podia ser um pecado de ofensa a Deus. Fiz então essa pergunta a Virgílio, que me respondeu: mostra a filosofia àquele que compreende como a natureza se manifesta a partir do intelecto divino e de sua arte. Se recorres à tua física, encontrarás bem no início como a vossa arte também imita a natureza. E como aprendiz que segue os ensinamentos de teu mestre, a arte, sendo filha do homem, torna-se quase neta de Deus. Se lembras que diz a Gênesis, logo no início, convém ao homem tirar da natureza e de sua arte os meios para sua sobrevivência. Mas o usuário, ao seguir outros caminhos, agride a natureza e a arte, que dela deveria, pois então, agradecer a Deus. A aurora já se aproximava e o mestre me chamou para continuar a jornada, pois ainda faltava muito antes que chegássemos à descida para o rocher. Descemos por uma rampa formada por um enorme deslizamento, causado provavelmente por um terremoto ou pela contínua erosão. O barranco derrubado esculpia vários caminhos íngremes e irregulares na beira do precipício até lá embaixo, permitindo a descida com dificuldade. Quando descíamos por esse caminho tortuoso, encontramos na beira do barranco destruído o Minotauro de Creta. O touro ficou tão enfurecido quando nos viu que mordeu suas próprias mãos de raiva. Mas Virgílio logo se afastou gritando: pensas talvez que estás vendo o Duque de Atenas? Que no mundo te trouxe a morte? Vá embora, besta, que este só vem aqui para conhecer vossas penas. Tentando escapar assustado com aquela voz revestida de autoridade, o Minotauro começou a bufar e espernear, escoiciando como se tivesse sido ferido. O mestre, alerta, gritou: vamos andando rápido, vamos, aproveite para escapar. Enquanto ele se consome em fúria, eu pensava sobre as ruínas quando o mestre falou: imagino que pensas sobre estas ruínas guardadas por aquela fera semi-humana. Quero que saibas que, quando aqui estive da última vez, esta avalanche ainda não havia acontecido. Se eu bem me lembro, ela ocorreu pouco antes da descida daquele que veio ao inferno para levar os justos para o céu. Na ocasião, todo esse abismo se tremeu. Não só aqui houve destruição, mas também nas outras partes. Mas olha lá para baixo, que em breve avistarás o rio de sangue, fervendo, as almas dos violentos contra os semelhantes. De lá do alto vi uma larga fossa curva como um arco, assim como o mestre me descrevera, que se estendia por um outro plano, bem mais baixo. Na base do penhasco apareceu uma ala de centauros armados com flechas. Quando nos viram, 3 deles afastaram-se do grupo e vieram em nossa direção, armados com suas flechas esticadas, prontas para atirar. Um deles então gritou: vocês aí, o que querem? Que tortura procuram? Falem, ou logo eu atiro. Nossa resposta daremos somente a Quiron, teu chefe, gritou o mestre de volta. Só com ele falaremos, pois tu estás demasiado nervoso. Depois ele voltou-se para mim e disse: aquele ali é Nesso, que morreu pela Dejanira e fez do seu sangue a própria vingança. O do meio, que contempla seu peito, é o grande Quiron, que educou Aquiles, o último folo, aquele que ameaçou cheio de ira. Quando estávamos diante dos centauros, ouvimos Quiron falar aos outros: vocês perceberam que aquele que está atrás move tudo que toca? Isso não é o que fazem normalmente os pés de um morto. O mestre, que já estava diante do centauro e ouvir o final da conversa, logo lhe esclareceu: ele está de fato vivo, e eu fui designado para guiá-lo por este caminho. Ele faz esta viagem por necessidade e não por prazer. Ele não é ladrão e nem alma criminosa. Me forneça para guiar um de teu povo, para que nos leve à passagem onde o rio fica raso e possa levar este nas costas, pois ele não é espírito que voa. Quiron então voltou-se para Nesso e ordenou-lhe que mostrasse o caminho. Partimos com o fiel escolta, margeando o rio de sangue, onde as almas ferviam e gritavam de dor. Lá eu vi as almas, submersas até os olhos. Estes que tu vês mergulhados nos olhos, explicou o centauro, são os tiranos que tiraram o sangue e os bens das suas vítimas. Aqui choram por seus feitos desumanos, Alexandre e Dionísio, que fez a Sicília sofrer durante anos. Aquele de cabelos negros é Azolho, e o outro louro é Obiso. Pouco adiante,
parou outra vez o centauro e mostrou-nos alguns que ficavam submersos no sangue até a garganta. Mais adiante, eu mesmo pude reconhecer alguns dos réus, cujo peito já emergia. À medida em que caminhávamos, o nível do sangue ia baixando, até que enfim só ardia a sola dos pés. Lá, finalmente, encontramos um trecho raso por onde podíamos atravessar. Assim como vês o rio fervente aqui, deste lado, fica cada vez mais raso, disse o centauro. Do outro lado, ele se torna cada vez mais fundo, até chegar ao ponto de maior profundidade, que é onde sofrem os tiranos. E é lá que a divina justiça atinge Átila, que foi flagelo na guerra, e Pirro, o sexto, e sempre espreme as lágrimas de sangue escaldante, que produz Hymir e Corneto, que transformaram as estradas em campo de guerra. Chegando à outra margem, descemos da garupa de Nesso. Ele, então, atravessou o rio novamente e se foi. Personagens do canto 10, 11 e 12. Epícuro, filósofo grego que ensinou em Samos e Atenas sua filosofia. Materialista, defende que todas as coisas são formadas por átomos cujas combinações dão ao mundo sua estrutura particular. A moral de Epícuro, diferentemente da reputação que adquiriu junto à igreja, recomenda gozar os bens materiais e espirituais com ponderação e medida, de forma que seja possível perceber o que há de melhor neles. O epicurismo, na opinião da igreja, era uma heresia, pois, considerando todas as coisas materiais, negava a existência da alma e da vida após morte. Papa Anastácio II acolheu em Roma o diácono Fotino e foi com ele acusado de heresia. Fotino era diácono de Tessalônica e foi culpado de heresia por dizer que o Espírito Santo não procedia do Pai e que o Pai era o maior que o Filho. Círculo da violência. Enquanto nos círculos da incontinência são punidos os pecados da culpa causada pela falta de autocontrole, nos círculos da violência são punidos os pecados dolorosos, ou seja, que foram cometidos de forma consciente e por vontade do pecador, que teve que agir de alguma forma para escolher o mal. A violência é uma característica bestial do ser humano. Os seres mitológicos que habitam este círculo são seres meio humanos e meio animais, como os centauros e o minotauro e as arpias. Os seres mitológicos que habitam o oitavo círculo mentem, enganam e trapaceiam. São demônios. O minotauro, monstro mitológico com corpo de homem e cabeça de touro, nasceu na recusa do rei Minos em sacrificar um touro enviado por Netuno. O rio Flegetonte é o rio de sangue fervente que tortura os pecadores que foram violentos contra seus semelhantes. Na mitologia grega, é um rio de fogo. Dante só revela o nome deste rio de sangue mais adiante. Centauros. Monstros mitológicos que tinham o corpo de cavalo. Os centauros se destacavam por sua natureza selvagem e violenta. A única exceção era Quiron. Quiron, o mais sábio dos centauros, diferente dos outros de sua espécie, agia de forma selvagem e era conhecido por sua sabedoria e bondade. Educou vários heróis gregos, entre eles Aquiles e Jasão.